E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Riviera Engenharia, um canal sobre dicas de construção e manifestações patológicas. Hoje iremos falar sobre ferrugem. Como evitar e manter as suas estruturas metálicas, portões, grades e estruturas de concreto armado. Antes, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais novidades. A ferrugem ela pode ser encontrada em diversos locais, como grades, estruturas metálicas, estruturas de concreto armado e até em componentes eletrônicos. Os mais comuns e mais afetados são o ferro e o aço. Em contato com o vapor de água, o ar e a água, provocam um processo chamado de oxidação, que seria o desgaste prematuro do material industrializado, principalmente por reações químicas, podendo levar a processos mais destrutivos, como a corrosão da armadura e a ferrugem, onde a presença de manchas avermelhadas, buracos e até o rompimento das estruturas de aço pode comprometer completamente aquelas estruturas metálicas ou estruturas de concreto armado, reduzindo drasticamente suas propriedades principais como elasticidade, durabilidade e resistência. Em casos mais graves, pode ser necessária a substituição do material, em razão de não ser possível o reparo. Em regiões marinhas ou litorâneas, a chance de ocorrer uma corrosão da armadura mais intensa é mais elevada em função dos sais presentes na água do mar, além da presença de umidade mais elevada. Esses sais podem ser levados a grandes distâncias com os ventos. Nas estruturas de concreto armado, o concreto ele atua como um protetor da armadura. Então, quando o concreto ele é executado de forma ruim, ele apresenta o maior número de vazios, a tendência é que esses sais, essa umidade, o próprio CO2 da atmosfera, entre com mais facilidade e ao atingir a armadura, ele inicia o processo de corrosão. Então, um concreto ele mais elaborado, bem feito, ele se torna um protetor a mais longo prazo. Para se evitar os nichos de concretagem, que seriam os vazios deixados durante a concretagem, é sempre bom tomar alguns cuidados, que podem ser verificados nesse vídeo. Para proteger as estruturas metálicas expostas, principalmente em contato com o meio ambiente, uma das formas mais eficientes seria pela galvanização a quente, um processo industrial em que reveste o material com uma camada de zinco. Apesar de ser um processo relativamente caro, é um dos que traz mais durabilidade e mais longo prazo de proteção. Um processo mais simples e, consequentemente, mais barato seria através de pinturas de proteção. Realizariam a limpeza, tirando graxas, gorduras, poeiras. Aplica-se uma pintura de Zarcão ou pintura anticorrosiva para proteger essa estrutura. E depois você pode colocar pintura de acabamento, como esmalte sintético ou pintura epóxi, Epóxi acaba durando um pouco mais, apesar de ser mais cara, com a cor de sua preferência. Com relação à recuperação, um dos pontos mais importantes é com relação à limpeza do material, que se encontra deteriorado. Uma das coisas é tirar as partes soltas, remover graxa, sujeira, para depois fazer uma limpeza mecânica, que poderia ser através de lixa, uma escova de aço, ou através de limpeza química, que seria através de um convertedor de ferrugem ou um removedor de ferrugem, para só depois iniciar o processo de pintura com Zarcão ou base anticorrosiva e posteriormente a pintura de acabamento, através de esmalte sintético, epóxi, com a cor preferida. Lembrando que no caso de pinturas, um corte na pintura ou um rasgo, ela pode favorecer a entrada dos agentes agressivos. Então, o que remete a uma manutenção de vez em quando para verificar o estado que encontra-se a pintura. Bem, dentre os materiais mais resistentes à corrosão, podemos citar alguns, como o alumínio, tem bastante resistência aos ambientes salinos e atmosferas naturais. O aço inox tem uma camada de crômio que forma uma camada impermeabilizante. Cobre tem boa resistência a soluções marinhas, soluções cáusticas e solos em geral. As ligas de bronze. O bronze é um material bem resistente e, em conjunto com o estanho, apresenta ainda mais eficiência. Bem, como já falamos, vamos agora dar umas dicas de como se prevenir com relação à corrosão. Mantenha um ambiente limpo e sem umidade. O acúmulo de poeira causa retenção de umidade. Criar uma camada com impermeabilizante ou tinta. Fazer um lixamento ou jateamento quando ocorrer a ferrugem. Dar preferência por utilizar materiais galvanizados. Existem processos de pinturas bem mais sofisticados, em locais onde o ambiente é bem mais agressivo, onde há necessidade de ter a durabilidade maior das estruturas, como áreas industriais, ambientes marinhos, plataformas offshore. Então o nível de sofisticação e detalhamento, de limpeza do material é bem mais rigoroso, onde tem nível de certificações internacionais para limpeza.
Um dos pontos também seriam em locais onde a manutenção acaba sendo muito difícil. No mercado existem inúmeros tipos de materiais e opções. Alguns tipos de pinturas anticorrosivas, elas nem demandam de material de pintura de acabamento, né? Ele próprio pode servir tanto como proteção como para acabamento final, a depender, claro, da necessidade, né? Se você, por exemplo, quer uma grade que ela possa ficar marrom, então tem pinturas anticorrosivas que elas são de cor marrom ou metálica. Então esse é um dos pontos bem importantes de consultar os fabricantes, né, o material que está disponível, para poder ter realmente aquilo que você deseja. O melhor custo-benefício, claro. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe um like, inscreva-se no canal e até a próxima.